nome é Cristiane, mas todo mundo me conhece como Cris Jesus. Atualmente eu trabalho como enfermeira, né, na DAPS, na Diretoria de Atenção Primária do Estado. E aqui eu estou também no monitoramento e cofinanciamento, especificamente também relacionado ao ESUS, né, principalmente na parte operacional, na qual os profissionais estarão ali mexendo, né, no seu dia a dia, então eu dou esse apoio também. E a gente trabalha aqui sempre na parte de capacitação também, independente se é do ESUS ou se não é, a gente vai estar trabalhando sempre na parte de capacitar. Então, hoje, especificamente, né, a gente vem pensando muito na agente comunitário de saúde, porque normalmente até eles não têm nem o acesso ao telesaúde, né? E normalmente, até pelo dia a dia corrido da unidade, quem mais acessa seria os médicos, os enfermeiros, às vezes os técnicos na parte de vacina, enfim. Então, eu quero trazer para vocês e aguçar essa vontade de estar no telesaúde, fazer o cadastro e começar a ter um pouquinho mais de conhecimento ali, tá? Então, hoje, especificamente, vamos falar das atribuições do agente comunitário de saúde mediante a lei, tá? De antemão, esse material ele foi composto também não só por mim, mas pela residente Clara, tá? Rezende. Aqui na DAPS a gente recebe os residentes de medicina, ela é de Belmonte, se eu não me engano, e aí passou um período aqui com a gente e ajudou a montar esse material. Muito obrigada, Clara. Vamos lá. Falando então das atribuições do agente comunitário de saúde mediante a lei, ok? Quando eu fizer alguma consideração, eu vou dizer, é a minha consideração mediante experiência, caso ao contrário, é lei, certo? Vamos lá. Só para explicar um pouquinho para vocês, a lei que vai trazer as atribuições, traz outras coisas também, mas as atribuições do agente comunitário começou lá em 2006. E aí ela foi alterada. E a partir do momento que ela foi alterada, ela se tornou em 2018 essa alteração, né? Na Lei 13.595. Não vou ficar citando muito ali, porque ela já está no meu slide, aí vocês conseguem conferir depois. Mas a gente vai começar a falar um pouquinho dos requisitos para a atuação do agente comunitário de saúde. Então, temos alguns, certo? Um deles, residir na área que vai atuar. Não é na microárea, mas na área maior de abrangência da sua equipe. Existem 2 adendos sobre esse inciso, mas depois a gente vai conversar, tá? Ter concluído com aproveitamento o curso de formação inicial do agente comunitário de saúde, que é de 40 horas. Não estou falando do técnico do agente comunitário de saúde. Nesse exato momento, para atuar, tem que ser 40 horas e é o mínimo. Existe um curso também de 400, tá? Ter concluído o ensino médio. A maioria, na prática que a gente tem hoje, ainda não tem o ensino médio. Mas aí a lei de 2018 traz dizendo, caso os candidatos, né, ali no parágrafo 1º, caso o candidato não tenha essa classificação ali, né, do inciso 3º, que é ter concluído o ensino médio, ele pode entrar perante ensino fundamental, mas ele tem que concluir o ensino médio em 3 anos, tá? Então, ele já entra praticamente estudando, até concluir o 2º grau. É vedada, proibida, tá? A atuação do agente comunitário fora da sua área geográfica, localização, ok? Mas existe também 2 situações ali que nós vamos conversar. Deixa eu passar aqui. É de responsabilidade do município, tá? As atividades relacionadas ao agente comunitário de saúde, certo? Porém, ele tem alguma responsabilidade. Quais são? Referente à área geográfica, né? Observar os parâmetros do Ministério da Saúde. Isso é ponto crucial, tá? Outro item, o 2º e o 3º, se alguém que está aqui, está assistindo a gente, está na parte da gestão, ou vocês mesmos, agentes comunitários de saúde, podem falar com seus gestores, né? A ideia de quando for limitar uma área, delimitar uma área, né? Chamem, não precisa ser todos os agentes de saúde, mas chamem um, de repente, por equipe. Por que eu estou dizendo isso? Porque é de responsabilidade do município a parte geográfica e demográfica, ou seja, a população. E aí eu preciso entrar também dizendo, essa população, ela é rural, essa população, ela é urbana. Então, como o agente de saúde ele tem que residir na área, ele conhece. Então, ouçam os agentes de saúde, ok? Referente a isso. É de responsabilidade de vocês, municípios gestores? Sim,
mas alguma parte vocês podem chamar e ajudar a definir essa delimitação. Flexibilizar o número de famílias e indivíduos a serem acompanhados de acordo com as condições de acessibilidade local, vulnerabilidade, que está bem comum. Nós temos áreas bem vulneráveis, áreas de ocupação que não está nem em sonho ainda no IBGE, né? Então, por isso é importante ouvir o agente comunitário de saúde, porque ele também já está inserido ali naquela comunidade, né? Vamos passar para o próximo. Quais são as exceções? O agente de saúde ele precisa morar na área? Sim. Qual é a exceção que pode mudar? Quando a parte física, a integridade dele física ou familiar... Desculpa. Desculpa aí, gente. Quando a parte física dele, integridade física e familiar, foi ameaçada de alguma forma pela comunidade. E aí, é claro que se isso acontecer, você vai fazer um boletim de ocorrência, né? E vai na sua gestão para ver quais são as possibilidades, ok? Outra possibilidade. Eu posso comprar minha casa própria fora daquela área, porque surgiu uma oportunidade, né? E aí, em lei, diz... Você pode permanecer na equipe que você já estava, tá? Ou, se você quiser ir mais próximo da sua casa, você vai regulamentar isso com a gestão, não é nada de boca. Você vai regulamentar isso na gestão e que a lei permite você estar lá na sua nova localidade, por mais que você fez o processo, enfim, concurso, para outra região, ok? Mas isso tudo é provado e a casa própria não é casa alugada, não, é casa própria, ok? É o que diz a lei. Vamos lá para o próximo. A atuação. Agora eu não vou falar mais de requisito, tá? Eu vou falar de atuação. O agente comunitário de saúde, para nível de segurança, ele precisa de equipamentos, né? Agora, no último, principalmente para o táxi, né? Que é o técnico de agente comunitário de saúde, ele recebeu um chapéuzinho que tem uma aba que protege o pescoço, tá? Colete, mochila, tablet, enfim. Então, o material de proteção individual para o trabalho é necessário. Eu gostaria de ressaltar aqui que, se pudesse, o município tem lugares que é rural, né? Tem muito acesso, assim, tipo, com cobra, né? Então, de repente, uma botinha maior para proteger o pezinho, né? O calcanhar, enfim, tornozelo, né? Uma outra situação que está escrito em lei, não sei o que estou dizendo, está escrito ali, tá? É a realização de exames de saúde ocupacional. Na maioria dos municípios isso não acontece, mas se vocês puderem, né, orientar, olha, é importante, né, para a saúde mental ocupacional dos agentes comunitários de saúde. Ali também fala do agente de endemia, mas como hoje eu estou focando mais no agente comunitário, certo? Vamos lá. A atuação também permite, em lei, tá, realizar cursos semipresenciais e presenciais dentro da jornada de trabalho. Então, esses cursos ele deve ocorrer pelo menos a cada 2 anos, tá? Como aperfeiçoamento, como ação continuada, certo? Também temos os cursos técnicos do agente comunitário de saúde. Lembrando que é no horário de trabalho do agente comunitário. Cris, aqui na minha região a gente fez fora do horário, mas se foi num acordo, né, por escrito, enfim, não tem problema, tá? Eu estou referindo da lei, que é dentro da jornada de trabalho. Se passar dessa jornada, aí é um acordo que vocês vão fazer com a gestão, certo? Para atuação ainda, tá? A jornada de trabalho é ainda 40 horas, tá? Dedicada a todas as ações do serviço, da promoção, porque, gente, estratégia de saúde da família, que é onde se trabalha o agente comunitário, né? Ele é promoção. Eu tenho que promover saúde antes da doença chegar. E, infelizmente, hoje a Unidade Básica de Saúde, ela tem sido muito mais UPA, né? Do que prevenir as doenças até chegar. Mas isso vai ser um trabalho, principalmente após o Covid, né? Vamos ter que resgatar isso, o teor verdadeiro da estratégia de saúde da família, certo? E começa com os agentes comunitários de saúde também, toda a equipe.
Aí vocês vão estar fazendo ações, né, com as famílias, com as comunidades, assistidas. Cris, por que tu colocou vermelho assistidas? Porque a gente vai falar bastante sobre essa palavra assistidas. Mais um pouquinho para frente a gente vai conversar sobre isso, tá? Essas 40 horas fica dividido em quê? 30 horas semanais, tá? Com a visitação das visitas domiciliares, com a execução de ações em campo, as coletinhas de dados, orientações, né? Mobilização com a comunidade, ok? As outras 10 horas, tá? São nas atividades de planejamento e avaliação. Isso inclui, gente, também reunião de equipe, vamos analisar todos os detalhes, todos os levantamentos da coleta de dados, vamos promover alguma coisa, vamos trabalhar dentro da unidade de saúde, sempre pensando nas ações, tá? Que está dentro do campo da atuação do agente comunitário de saúde. As condições climáticas, como vocês trabalham muito mais na rua, né? As condições climáticas, geográficas, são consideradas na definição do horário do cumprimento de trabalho. Meu município faz que eu possa trabalhar em casa. Meu município faz que eu trabalhe na unidade básica de saúde. Meu município faz porque é um acordo de vocês, tá? Mas está chovendo, está dentro do cumprimento do horário de trabalho. Atuação, tá? Aqui, a gente vai falar um pouquinho da locomoção, tá? Não vou entrar em detalhes aqui agora, que a gente sabe que essa questão do transporte tem sido bem falada, certo? Mas a lei não sou eu, a lei está dizendo que será concedida indenização de transporte ao agente comunitário de saúde que realizar despesa de locomoção para o exercício de suas atividades. Aí vem um outro item, tá? No artigo 15, não será exigido do agente comunitário de saúde, veja bem, é um outro detalhe referente a estudo. Ensino fundamental, se estava exercendo as atividades antes, né, em 5 de outubro de 2006. E aí, o inciso segundo, ensino médio, se estiver exercendo as atividades na data da publicação dessa lei, que é 2018. Eu sei que então, o pessoal está levantando a mãozinha, tá? Mas por orientação do Telesaúde, a gente vai falar depois no final da apresentação, tá? Guardem as perguntas, segurem aí, anotem, coloquem no chat que a gente vai conversar. Outra situação da atuação ainda, tá? Só que agora eu estou falando da Lei 2006, mas tem uma outra lei que também foi feita em 2018, que é 13.708, tá? Dando alguns pareceres ainda, mais uma pequena alteraçãozinha, que é o quê? É essencial e obrigatória a presença do agente comunitário de vigilância na estratégia de saúde da família, ok? A cada 2 anos, os agentes comunitários de saúde frequentarão cursos. Mais uma vez, ele fala dos cursos bienais. Os cursos que se trata serão organizados, financiados em tripartite. Então, vai ter Estado, município, federal nesses cursos, ok? Mais um pouquinho da ação, que são 40 horas de trabalho, né, dedicadas às ações e serviços da promoção em saúde, em prol das famílias e comunidades assistidas. Novamente, olha a palavra aí, né? Participação das atividades no planejamento, na avaliação das ações, detalhamento das suas atividades como equipe geral, tem que participar das reuniões de equipe, está na lei. Registro de dados, que forma que eu estou registrando esses dados? Ainda estou na folha, eu estou no tablet, como é que está sendo isso com a minha equipe, tá? Agora, rapidamente, eu vou fazer uma série histórica, porque tem gente que trabalha como agente de saúde e não sabe nem de onde surgiu, é muito rápido, gente, mesmo, e sucinto, tá? Tem as leis ali, vocês podem pesquisar depois no material. Mas em 1986 surgiu o agente comunitário, não foi no Ministério de Saúde, foi no Ceará, bendito Ceará, que bom que criou essa categoria maravilhosa, tá? Mas começou primeiro pelo programa emergencial, foi uma necessidade do município, tá? Do estado do Ceará. Programa emergencial de geração de empregos e rendas, tá? E aí depois, uns 3 anos depois, ele virou o Programa de Agente de Saúde do PAX no Ceará, tá? E PAS, não é PAX, né? E aí o Ministério da Saúde, em 1991, ele viu que deu certo no Ceará, trouxe para o Ministério da Saúde e alguns estados brasileiros, naquela época,
começaram a aderir, 1991. E aí foi o Programa de Agente Comunitário de Saúde. 1994, né, foi criado o Programa de Saúde da Família, que era um programa PSF, muita sigla usada, quando os agentes de saúde passaram a integrar a equipe, tá? A saúde. 1997, primeira regularização das atividades. De lá para cá vieram várias regularizações referentes às atividades, né, do agente comunitário de saúde. 1999, mais uma complementação, regularização das diretrizes desse exercício da atividade do agente comunitário. 2002, teve a criação da profissão do agente comunitário de saúde. Veja bem, eu estou falando da criação da profissão. Regularização foi mais um pouquinho para frente ainda, tá? Depois de 2004, o referencial curricular começou já a surgir em 2004 sobre o curso técnico do agente comunitário. Lembrando que o curso técnico do agente comunitário, ali eu estou falando do referencial, ó, vamos ter o quê? Né? Do curso, o que nós vamos colocar na grade curricular? Em 2006, né, há uma regulamentação das profissões do agente comunitário de saúde e do agente de endemia. Também foi falado sobre a política nacional de atenção básica, né, que vai dando diretrizes para o PACT, na época, que era do programa do agente comunitário de saúde e o programa de saúde da família. Mais um pouquinho para frente, 2006 ainda, há uma transformação do programa de saúde da família para o que nós somos hoje, estratégia da saúde da família. E a forma de como contratação também dos agentes ali já foi dando uma mexidinha. 2007, nós temos a data, né, nacional, que foi no dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro, a gente comemora o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde, claro que bem como o agente de endemias, tá? Ali também tem a lei direitinho, parabéns pelo dia de vocês, ok? 2008, há um repasse regular, né, questões financeiras para a formação do agente comunitário. 2010, né, há um piso salarial e plano de carreira para o agente comunitário. 2011, a prova PNAB, que revisa as normas para a organização da atenção primária, reorganiza a estratégia da saúde, incluindo as atribuições do agente comunitário, tá? 2014, institui o piso salarial profissional nacional da carreira do agente comunitário de saúde. Vamos lá, 2017, há uma alteração dentro da PNAB, que foi de 2011, alterada agora com as atribuições alteradas em 2017. Aí, em 2018, vem uma reformulação das atribuições, da jornada, das condições de trabalho, do grau de formação desse profissional, que a gente já conversou um pouquinho, os cursos de formação técnica continuada, a indenização do transporte, também está falando um pouquinho lá, certo? Vem 2020. 2020 são reconhecidos, os agentes comunitários de saúde são reconhecidos como profissionais essenciais, fazendo parte do quadro essenciais para a saúde, tá? Aí fornecendo EPI e outras situações ali, tá? Dentro da lei de 2020. Eu tenho 2022, que é o lançamento do programa de saúde com agente, que faz a formação técnica, né, dos agentes comunitários. Então, lembrando que essa formação dos técnicos dos agentes comunitários começou em 2004, com a formulação curricular, foi lançado a lei em 2018 e agora em 2022 concluiu-se a primeira turma. E aí vai seguindo, né? Outras turmas sequenciais. 2023, o agente de comunitário de saúde são considerados profissionais da saúde. Antes foi considerado essenciais. Em 2023, agora, os agentes comunitários de saúde são profissionais da saúde. Entenderam? Faz parte agora como profissionais da saúde. Essa categoria saúde, por mais que vocês trabalhassem há muitos anos já dentro da saúde, agora em 2023, vocês são profissionais regulamentados, ok? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. 2024, fala-se de novo sobre a questão do transporte, tá? Uma concessão de indenização do transporte para a agente comunitário de saúde como custeio de locomoção. 2024,
Aí traz a metodologia nova do cofinanciamento. Porém, por que eu trouxe isso? Porque também tem a ver com os agentes comunitários de saúde, tá? Isso vai ser falado, a gente vai montar uma outra web palestra, web conferência. Não tem, o importante é disseminar o conhecimento, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho depois, em outro momento, sobre a questão desse cofinanciamento, porque ele também tem regras. O que nós temos que fazer como agente comunitário de saúde, o que o enfermeiro tem que fazer, o que o médico tem que fazer, o que a gestão tem que fazer, tá? Mas isso é mais para frente. 2025, há um fortalecimento na integração. Veja bem, o agente comunitário de saúde sempre trabalhou com agente de endemias. Mas em 2025, eles estão querendo... há uma integração e um fortalecimento. Estou carimbando, dizendo, vocês têm que trabalhar junto, tá? E aí eles vão trazendo a Política Nacional da Vigilância, né, onde o agente de endemia trabalha, e a Política Nacional da Atenção Básica, que é onde o agente de saúde trabalha. Então, aí a gente já encerrou, a gente falou dos requisitos, da atuação, né, e dando uma série histórica para vocês entenderem sobre a carreira de vocês, né, da onde surgiu o agente comunitário de saúde e as evoluções da lei. Agora, continuando aí na questão da lei, a gente vai falar ainda sobre agora as atribuições mesmo do agente comunitário de saúde, tá? Então, vamos lá. Não vou ficar citando muito artigo, porque realmente a lei ela é mais... senão a gente vai falar muito mais de direito, tá? Vamos tentar fazer com que vocês entendam dentro da lei, trazendo um pouco mais para a prática de vocês, tá? Então, vamos lá. O agente comunitário de saúde, ele vai fazer ações domiciliares, comunitárias, como a gente já falou, individuais ou coletivas, tá? Com o objetivo o quê? De ampliar o acesso à comunidade assistida, da comunidade assistida, novamente essa palavra. As ações e aos serviços de informações de saúde, promoção à saúde, cidadania, enfim, né? Traz também, gente, assim, uma situação. As práticas políticas pedagógicas. Quando eu falo política, eu estou falando de lei, pedagógica de ensino. Então, eu tenho que integrar isso para as minhas ações voltadas à comunidade. Integrar isso para as promoções de saúde, proteção, recuperação, estimulando sempre o autocuidado. Gente, eu volto a dizer uma coisa. Eu não seria agente comunitário de saúde, super admiro agente de saúde, porque não é fácil você entrar na casa das pessoas que você não conhece e mexer com elas lá dentro. Eu não vou trazer só a informação, né? Eu vou praticamente ser família dela também. Porque assim, ó, eu vou ser o vínculo, a agente de saúde é o vínculo da comunidade, certo? Com a equipe de saúde. Para isso, ela tem que estar dentro das visitas domiciliares, ela tem que estar assistida, olhando o que está vendo dentro da casa do paciente, né? Ou do cidadão, que seja, ou do cliente, para poder atingir essa promoção, para poder atingir esse autocuidado mental, familiar, emocional, prevenir as doenças, certo? Então, assim, não é fácil já lidar com a gente, com as nossas famílias, quanto mais com as famílias das outras pessoas, né? Da nossa comunidade. Então, tem que ter um feeling muito bom mesmo. Então, que bom que criaram os agentes comunitários de saúde. Então, vamos lá. Trazendo, através do quê? A diversidade, saberes culturais, sócios, científicos, né? Valorizando os saberes populares, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre saberes populares um pouquinho mais para frente também. Aqui ainda sobre a atribuição do ACS. Gente, olha só. Diz, é considerada atividade precípua. O que é precípua? Atividade essencial, fundamental, principal. O quê? Realizações das visitas domiciliares rotineiras, casa a casa. Agora, me desculpem os agentes comunitários de saúde, né? Porque o que aconteceu, gente? Depois de 2019, depois quando veio o Covid, né? A gente teve que se adaptar ao trabalho. Não dava mais para ficar indo na casa das pessoas. Então, foi utilizado um meio de comunicação via celular, né? Para que facilitasse e a comunidade não ficasse desassistida, né? Só que a lei, ela volta e ela não mudou, tá? Ela continua sendo casa a casa. Covid já foi embora,
certo? Ah, mas no meu município, Cris, eles aceitam como visita domiciliar, eu ligando para o paciente, eu fazendo o WhatsApp, enfim, né? Se o seu município acordou algo, não sou eu, até porque o município tem poder de descentralização em muitas decisões, ok? O que eu estou passando é em lei. A lei diz visita domiciliar rotineira casa a casa, ok? E aí, porque para você ser assistido, você vai olhar, você vai sentir, você vai sentir cheiro, você vai tocar, você vai ajudar, você vai orientar, né? Assistida, ok? Vamos lá. Para a busca de pessoas com sinais e sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos e eventos importantes na saúde, ok? E aí, encaminhando para a unidade básica de saúde ou alguma referência, dependendo do problema que essa pessoa estiver tendo na comunidade, lá dentro do seu lar, certo? Vamos lá. São consideradas atividades típicas. O que é típicas? Não é princípio, né? É rotineira, tá? A utilização de instrumentos para diagnóstico. Quais são os instrumentos que eu tenho para a minha população? Para trabalhar com a minha população. Tem municípios que trabalham com fichas de papel ainda, tem municípios que trabalham com planilhas para fazer levantamento das coletas de dados. Tem o tablet, que muitos municípios utilizam, né? Então, a gente tem que ver quais são as utilizações que vocês têm ali no município disponível para vocês, tá? O detalhamento das visitas domiciliares com coleta e registro de dados. Gente, para fim exclusivo do controle e planejamento das ações de vocês. Então, é muito importante as visitas domiciliares, tá? Não é só chegar, dar um oi, ver que a pessoa está viva e sair fora, certo? Eu tenho que chegar, eu tenho que coletar os dados. Claro que às vezes tem casa que não nos quer receber. Aquele momento não quer receber, ok? Coloca na sua planilhazinha, tenta voltar em outro dia, em outro horário, ok? Nós temos outra situação também, a mobilização da comunidade, gente, e o estímulo da participação delas voltadas à área da saúde. É muito difícil mobilizar a comunidade, assim, a maioria das pessoas hoje, infelizmente, na comunidade, assim, de modo geral, ela só pensa em si, na sua saúde. Às vezes até o do seu familiar, né, ela deixa um pouquinho de lado. E aí, ou muitas vezes nem se preocupa com a própria saúde, quanto mais o da família, né? E aí, como é que eu vou mobilizar uma pessoa que não quer se preocupar consigo próprio, né? E trazer uma mobilização para a comunidade. Né? Então, o agente comunitário de saúde, ele entra nisso justamente porque ele está lá na casinha do paciente, tá? Na família. Então, vamos lá. A realização, gente, de visitas domiciliares regulares e periódicas para o acolhimento e acompanhamento. Então, veja bem, tá? Primeira coisa que eu tenho que falar, gente, o que é visita periódica? Muita gente se confunde o que é visita periódica. Visita periódica é justamente aquela que você não faz acompanhamento. Ou seja, você vai visitar, vamos dar um tempo aqui, uma vez no mês, uma vez a cada 45 dias. Isso você vai decidir com o seu município, até porque eu não sei qual é a área de abrangência que você tem, né? A quantidade de indivíduos que você tem sobre a sua responsabilidade. Então, o que acontece? Visita periódica é aquela que você não vai fazer acompanhamento. Ele não é diabético, ele não é hipertenso, ele não é obeso, ele não tem nada, não é tabagista, não é nada, não tem nada. Você vai lá porque faz parte da sua microárea e você vai visitar. Hoje ele não tem nada, amanhã, depois, alguns anos, meses, pode ser que ele venha ter alguma coisa. Aí ele vai entrar com umas visitas regulares, normal, do seu dia a dia de acompanhamento, ok? Então, vamos lá. A gente faz acompanhamento para quê? Para gestante no seu pré-natal, no parto e no puerpério. Gestação, 9 meses, certo? Então, você vai acompanhar. Cris, o que eu preciso ver? Se ela tomou todas as vacinas, se ela tem... Por isso a visita até em casa, tá, gente? Muitas vezes a gente atende gestante que está sofrendo de maus tratos, que não tem o que comer em casa, né? Ou que tem tudo e também não quer fazer nada, tá lá sendo gestante por um acaso, né? Então, assim, e o puerpério também. Então, eu vou acompanhar isso, né? Como agente comunitário de saúde e, claro, a equipe. E o puerpério, o que é o puerpério? Quando ganha o bebê, 45 dias depois, você está considerando ali o puerpério dessa gestante, né? Dessa pessoa que ganhou o bebê.
E aí vai trazendo um pouquinho mais da lei ali, que é do lactante, né? Que é o bebezinho nasceu até os 6 meses de idade, você vai estar acompanhando ele, principalmente na questão dos vacinais, gente, tá? E aí depois, porque até 1 ano de idade é praticamente vacina todo mês, né? Às vezes 2, 3 vacinas no mesmo mês. E aí depois você também vai acompanhar a criança. Se a gente parar para pensar, o vínculo que a gente tem hoje na comunidade é do nascer ao morrer. Então, por isso esse vínculo. Então, muitas vezes o agente comunitário de saúde é até convidado para o casamento, para o chá de panela, para o chá de bebê, para o chá de fralda. Por quê? Porque ele está inserido naquela comunidade, né? Trazendo informações da unidade básica de saúde, do que os gestores têm para a comunidade, fazendo esse vínculo, deixando o paciente ou o cidadão, né, informado, tá? A criança no seu estado vacinal, quando fala ali, gente, peso e altura, o peso e altura, ele trabalha com, não é só a questão da qualidade de saúde dessa criança, tá? Mas também, por exemplo, o Bolsa Família vai trabalhar com peso e altura, né? Eu tenho o Cisvan, que trabalhar com peso e altura, mas enfim, não vou entrar nesse critério agora. Aí depois nós temos lá, adolescente, né? Não é fácil lidar com os adolescentes, a família sempre normalmente reclama, ai meu Deus, meu adolescente agora tá assim, assim, assado. Gente, vocês têm o poder de usufruir, inclusive, do estudo da criança e do adolescente, referente ao adolescente, para poder fazer uma boa orientação. Vamos lá. Da pessoa idosa, né? O que eu tenho que me preocupar, gente? As pessoas idosas, elas têm facilidade de ter queda, sim. De acidente doméstico, sim, porque já não enxerga, não tem tremores na mão, né? Não, a cognição, às vezes, não está tão boa. Mas é importante a gente ativar neles, assim, dar um start. Vamos fazer atividade física, vamos fazer leitura, vamos participar dos grupos. Isso é importante. E assim, hoje em dia, tem mais um detalhe que é importante falar. A pessoa idosa, muito antigamente, ficava em casa, fazendo seu tricô, cuidando do netinho, né? Ou cuidando da roça, capinando, né? Conversando com os amigos. Hoje em dia, a maioria das pessoas idosas, elas saem, elas vão para o baile, elas vão para cursos, elas estão mexendo no celular assim direto, rindo dos vidinhos de YouTube da vida, enfim, várias coisas, né? E aí ela tá evoluída conforme a idade dela, né? Não é mais o idoso como antigamente, hoje tem uma evolução. Quando ela sai, ela faz passeio, ela faz discussão, gente, é ótimo, maravilhoso, é vida. Mas a gente, como agente comunitário de saúde, a gente tem que pensar que tá vindo muita doença também com ele junto. Porque camisinha é uma coisa que eles nem sonham usar. Então, conscientizar os idosos que na hora do ato sexual com a sua esposa de 30 anos ou com aquela que ele resolveu fazer, né, porque conheceu na baladinha dos idosos, precisa usar camisinha. E assim, hoje em dia o índice de sífilis nos idosos tem, aumentado bastante, tá? Outras que a gente precisa dar acompanhamento também. Pessoa com sofrimento psíquico, tem muitos, tá? Pessoa com dependência química, álcool, tabaco, droga. Então, eu associo até a maioria das pessoas que tem essa dependência também tem um sofrimento psíquico. Tá? Procura sua unidade de saúde, vê se você tem CAP, se você tem algumas referências, a equipe multi para poder ajudar na condução dessas pessoas na comunidade. Quando você tem alguns sinais e sintomas de alteração bucal, por exemplo, você vai fazer uma visita domiciliar, a senhorinha de 80 anos, tem uma dificuldade na mastigação, mas ela tem a dentadura, a prótese, ela tem em cima e embaixo, mas mesmo assim ela está referindo uma dificuldade, né? Aí você pode chamar a sua dentista da sua unidade, de referência, ou de apoio, para ir fazer uma visita domiciliar, caso a idosa não consiga vir, né, na unidade, para fazer uma visita, porque às vezes ela tem a arcada, mas a parte óssea dela diminuiu e o dente dela, daquela época da prótese, é grande para a arcada dela, entende? Então, ela vai ter dificuldade, ela pode ter lesões bucal, a dentista vai entrar, e sua equipe, né, nessa situação. Estou dando alguns exemplos, tá? Grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo promoção e ações com eles. Gente, não dá para ter estigma, tá? E nem dar risadinhas. Não dá. Sabe por quê? O que acontece? É um ser humano, em primeiro lugar. Quando eu assumo algo que eu tenho que trabalhar na saúde, eu vou pegar todos.
é pobre, é rico, é preto, é branco, toma banho, não toma banho. Eu pego todos, tá? E eu pego grupos homossexuais, transexuais, enfim, conforme tá a lei, nós temos outros grupos ali, né? E aí eu não posso pegar estigma. Ah, mas a minha religião não permite, mas eu tenho medo dessas pessoas, mas trabalhe isso com você, agente comunitário de saúde, por favor, porque ele faz parte da sua comunidade, tá? Aí a atenção também voltada à mulher e homem, né? Por exemplo, a questão da próstata do homem, lá em Novembro Azul, não é só em novembro, mas todo ano você trabalha com ele, né? A mulher, questão de câncer de mama, de colo de útero, tem outras situações também a ser trabalhadas. Realização das visitas domiciliares regulares e periódicas agora é para identificação e acompanhamento. Antes eu estava acolhendo e acompanhando, tá? Agora eu estou identificando e acompanhando. O que é identificar? As situações de risco da família. Gente, não é só questão da casa física, tá? Eu tenho que ver situação aqui de risco, vulnerabilidade social. Eu tenho que ver que tem rato, a lá vão ter, naquele lugar. Eu tenho infestação, por exemplo, de piolho naquele lugar. Eu tenho situações precárias, como não ter água potável, né? Sistema de esgoto, recolhimento de lixo. Como é que está a minha comunidade, né? E aí, a verificação também do estado vacinal das gestantes, dos idosos, das crianças, população de risco, que muitas vezes nem quer saber disso ou nem sabe como lidar com isso, tá? O acompanhamento das condicionalidades lá no CRAS, geralmente a gente está falando de Bolsa Família e BPC, tá? Vocês também têm que ter parceria com o CRAS. Vamos lá. Aqui, outras situações, né? Essa parte aqui agora, eu diria assim, ó, não briguem com a Cris, por favor, tá? Eu tô lendo a lei. Algumas coisas a lei ainda deixa um pouquinho ainda de algumas brechas e um pensamento assim, e agora? O que será, tá? A lei diz que o agente comunitário de saúde, que concluiu, agora nós estamos falando do técnico do agente comunitário. Lembrando que na equipe da estratégia de saúde da família, eu tenho agentes de saúde e eu tenho técnicos de saúde porque fizeram o curso. Outros não fizeram o curso dentro da mesma equipe, tá? Aqui, agora, especificamente, eu tô falando do técnico, do agente comunitário. É o que tá na lei. A lei pode mudar? Pode. Quando mudar, a gente atualiza de novo, tá? Então, vamos lá. O agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis, concluiu o curso técnico, ok? Tenha disponíveis equipamentos adequados para a profissão que diz a lei, ok? O município forneceu os equipamentos. E aqui diz o seguinte, tá? São atividades do agente em sua área geográfica de atuação assistidas. Eu tenho que estar ali olhando, eu tenho que estar junto, assistidas, tá? Por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe. Então, para eu atuar como técnico, nesta lei ali, fazer a aferição de pressão, fazer medição de glicemia, né? Temperatura. Eu preciso ter 3 coisas básicas, tá? Que é o quê? Conclusão do curso técnico, que é os equipamentos adequados e que também sendo assistido por um profissional da saúde de nível superior, membro da equipe. Quem é de nível superior, membro da equipe? Dentista, médico e enfermeiro. Não estou falando do apoio, tá? Que é da IMUT, estou falando da equipe estratégica. Assistidas, pelo que se entende ali, ficou um pouco vago, tá? Porque daí eu digo que eu tenho que ser assistido por um profissional que faz parte de nível superior, que faz parte da equipe, mas eu não tenho como disponibilizar um enfermeiro ou outro, alguém de nível superior que vai todas as visitas do agente comunitário para assistir o procedimento, tá? Dentro dessa situação, vamos dizer que seria o enfermeiro para fazer esse atendimento junto, assistido ao agente comunitário de saúde, tá? Tem a questão do COFEI, do COREI, né, da classe da pessoal da enfermagem, que na lei da enfermagem, o enfermeiro ele não pode assistir um procedimento do ACS, porque ele não faz parte da enfermagem. Entenderam? É a mesma situação que eu supervisionar a sutura do médico. Não me cabe. Entende? Mas eu quero deixar aqui muito claro que a lei está ali, ela pode ser modificada, interpretada, né, da forma que o município interpretar,
Mas ele diz que o agente comunitário de saúde técnico, né, ele pode fazer essas ações, tá? Vai do município decidir como vai ser isso para ter respaldo legal para todos os lados, tá? Que é o quê? Aferição da pressão arterial. Em caráter excepcional, fica um pouquinho ponto de interrogação também, tá? O que é o caráter excepcional? É um caráter emergencial, mas que pode esperar, eu posso chamar o SAMU ou eu posso encaminhar ele para a unidade básica de saúde, né? Fica um ponto de interrogação, mas eu acho que a gente vai ser aprimorado um pouquinho mais ainda no futuro, essas palavrinhas ali, tá? Inclusive no curso ensina a fazer isso, ok? Que por sinal vai ajudar muito as equipes. Eu só estou falando a lei, certo? A medição de glicemia, eu tenho aferição de temperatura axilar, né? E aí aqui fala também a orientação e o apoio no domicílio, tá? Para a correta administração de medicação. Eu não estou falando que você vai administrar, veja bem, não é administrar. Você vai orientar, você vai apoiar, você vai fazer caixinhas de sol, lua, tarde. Não, mas esse meu paciente aqui, ele entende mais com as novelas, porque é um paciente muito assiste muita televisão. Aí, às vezes, você coloca lá, ó, na hora do programa tal, né, você vai tomar tal remédio. Na hora do programa tal, da novelinha tal, você vai tomar tal remédio. Quando chegar à noite, chegou a noite, o pessoal da sua casa já chegou, ou tá dando tal coisa na televisão, você vai tomar esse remédio. Então, você vai orientar nas dosagens, no que você vai colocar ali de ajudar na medicação daquele paciente, tá bom? Verificação de antropometria, aí teria que ver se o município forneceu balança, enfim, fita métrica para medir, ok? Mais um pouquinho das atribuições, né? As atividades agora do agente comunitário compartilhada com a equipe, tá? Dos outros membros da equipe, certo? Há uma participação, gente, no planejamento, no mapeamento institucional, é importante chamar o agente comunitário para isso. Social, porque ele conhece, demográfico, porque ele conhece as populações da sua área, e inclusive ele conhece da microárea dele e dos coleguinhas, na grande maioria, tá? Ele consegue ajudar. Vamos lá. A consolidação e análise desses dados que vocês pegaram na visita domiciliar também é importante sentar lá naquelas 10 horas, lembra que a gente tem de 40 horas e 10 horas? Eu vou pegar e consolidar aqueles dados. Olha, vamos fazer levante, o que surgiu desses dados aqui coletados, tá? A realização de ações que possibilitem o conhecimento pela comunidade, né, que foi informada, obtida lá da comunidade. Vamos levantar esse conhecimento para ações no futuro. A participação na elaboração, na implementação, na avaliação ou reprogramação. Olha, nós pensamos numa situação desse município aqui, da nossa área, mas não deu certo, vamos reprogramar, vamos refazer, tá? Então, esses planos de ações literalmente para enfrentamento, né, pensando diante das questões de saúde e doença, tá? Gente, já está chegando o meu tempo ali. As orientações dos indivíduos, dos grupos sociais, né, quanto aos fluxos e rotinas das ações desenvolvidas na atenção básica. O planejamento, de novo, o desenvolvimento das avaliações, a gente já falou lá no inciso primeiro, o estímulo da participação população. Gente, da população, é muito importante vocês estimularem as pessoas, o popular, né, a participação na saúde, tá? Outra situação aqui. O agente comunitário de saúde integrado ao agente de endemias, tá? Vão desenvolver ações, vão mobilizar a situação, né? Sempre por meio a gente usa a palavra educação popular, que é o conhecimento, tá? Popular. Falando em conhecimento popular, dentro daquelas atribuições que a gente falou um pouquinho ali, gente, só lembrando uma coisa, é muito importante a gente respeitar a cultura popular daquela família, tá? Não significa que você vai passar a mão por cima, tá tudo certo. O que você não pode chegar, vou dar o exemplo, tá? A avózinha, toda vez que ela tá com dor de cabeça, ela coloca várias batatinhas na testa, amarra com um paninho quentinho, assim, morninho. Ela aprendeu que aquilo na geração por geração, que aquilo tá certo. Você não pode chegar e dizer, ei, minha filha, tá errada. Não, vamos tomar um paracetamol, fazer não sei o quê, não, vamos gostar. Não, nós temos que entrar dentro dessa família respeitando alguns itens. Claro que a gente tem que entrar com a saúde, com a questão científica. Sim, ok. Mas cuidem com as palavras quando a gente vai falar, tá bom? Para não espantar
agente de saúde da casa desse indivíduo, tá bom? As ações integradas, então, com o agente comunitário de endemias, né? Agente comunitário de saúde e endemias, trabalhando o quê? Sobre o controle, o manejo ambiental, né? O controle de vetores, a proteção individual coletiva, tá contando, as questões de zoonose, doenças infecciosas, animais peçonhentos, os vetoriais, né? Dengue, chikungunya, enfim, tem vários aí. Então, vocês podem trabalhar junto, tá? Junto, unidos, em prol das equipes e da comunidade. Planejamento, programação, faz parte de você entrar, se integrar, se articular isso com as equipes. Identificação correta de algum assunto e para poder fazer o encaminhamento para a unidade de referência, para enfim, qualquer unidade, tá? Às vezes a unidade de referência não está dentro da sua área, ela está em outro lugar e às vezes até em outro município que dá apoio, tá? Principalmente os pequenos. Na realização de campanhas, mutirões, né, para o combate à transmissão das doenças infecciosas e graves. Já estou, acho que quase terminando. Aqui, gente, assim, aqui a gente tem pouco tempo, né? Se a gente pode montar, quem sabe, se vocês quiserem escrever ali no chat, tá? A gente vai acompanhar depois, encerra depois aqui, mas a gente vai ficar acompanhando, né? O Telesaúde também vai dar uma faladinha. O que acontece? A gente pode combinar próximos específicos de cada item. Vamos falar hoje, então, só sobre a gestante, sobre as crianças, sobre a questão do idoso, algo mais detalhado nas suas visitas. A gente pode fazer isso, tá? Coloquem as ideias ali se vocês quiserem. Eu vou dar só um spoilerzinho rápido sobre as atribuições do agente comunitário de saúde referente aos novos indicadores. Vai ter ainda uma nova capacitação falando sobre isso, tá? Os municípios têm até dezembro para se aprimorar, são várias situações, mas assim, dentro do agente comunitário de saúde, que a gente vai ter que falar muito, tem algumas mudanças em cada item ali, mas a gente vai ter que falar muito sobre os cadastros completos, atualizados e vinculados de forma correta. Cris, o que eu mais fiz na vida foi fazer cadastro. No Previne Brasil, ele veio fazendo cadastro, era número, muito cadastro. Muitas vezes nem atualizado, mas lá em cima tem cadastrado no CISAB lá, cadastro. Cris, como é que eu vou fazer uma limpa desse cadastro? Isso aí também podemos marcar uma outra capacitação, porque essa limpa também tem que ser detalhada. Independente se você usa sistema próprio ou se você usa eSUS, tá? A limpa é igual para todos, porque mesmo o sistema próprio, entendo vocês, que mesmo o sistema próprio, tudo que está sendo digitado e cadastrado ali por toda a equipe, ela vai passar pelo eSUS, então tem o crivo do eSUS ali, para subir para o Ministério da Saúde lá dentro do CISAB, ok? Então, os dados que vão estar compostos ali dentro do sistema próprio também tem que combinar, vamos dizer assim, com o eSUS, certo? Para poder subir os dados. E aí a gente pode combinar algum outro dia sobre isso. Vou dar só um detalhezinho. Por exemplo, para pessoas com diabetes, tá? Não vão ser mais consideradas autorreferidas nos cadastros individuais. O que é um autorreferido? Né? O autorreferido diz o quê? Quando você pergunta e a pessoa de lá responde. Isso é autorreferido. Não é aquilo que eu achei, que eu olhei e achei e respondi. Não, a resposta é do cidadão, é do paciente, tá? Não vai ser mais considerado o autorreferido na parte do diabetes, né? As crianças precisam receber visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde ou do táxi, né? Sendo a primeira dentro dos prazos dos 30 dias e a segunda até os 6 meses de vida. Também tem uma regrinha ali que eu não coloquei, a questão do teste do pezinho, que é do 3º ao 8º dia, tá? Então, para poder entrar dentro daqueles componentes para vir dinheiro para o município e automaticamente também a questão da qualidade, né? Ter registro lá na pessoa idosa, por exemplo, né? Ter registro de uma dose vacinal da influenza, já 2026 já vão ter que pensar sobre isso, tá? Nos últimos 12 meses, canta-sede, o período de análise. Então, assim, esse é só pequenos spoilerzinhos que eu estou conversando aqui com vocês, tá? Mas tem muito mais ainda para todos da equipe. E os novos integrantes dos indicadores, vai se falar muito em qualidade. Qualidade.
eu não posso ser, ai, meu Deus, eu vou atender aqui 15 porque eu tenho que atender 15 hoje, já rápido, e tem que passar rápido. Não, eu tenho que ter qualidade no meu atendimento, ok? Por toda a equipe e também, claro, para o agente comunitário de saúde, tá? Eu deixei ali algumas referências, tá? Ali, são algumas ali. Eu vou ficar disponível, não sei se o Telesaúde, porque já me deram um reloginho ali. Não sei se o Telesaúde já pode conversar comigo e com vocês também. A gente vamos ver um pouquinho do chat. Eu sei que foi rápido, gente, assim, sei lá, 40 minutos, que eu acho que eu falei. E é muito assunto detalhado, então eu repito, se o Telesaúde desejar, DAPs, né, municípios, a gente pode fazer novas capacitações, talvez até falando mais detalhados de cada item lá na lei, né, ou que vocês sugerirem também que tenha as dificuldades, ok? Roberta? Muito obrigada, Cris. Eu estava acompanhando por aqui, eu estava pensando que nós precisamos fazer com mais calma, né? Porque são muitos detalhes na legislação e a gente vai conversando e vão surgindo dúvidas. Então, até talvez um web fórum onde todo mundo consiga abrir câmera e microfone para que essas dúvidas sejam sanadas ali na hora, já como uma forma de bate-papo mesmo, assim, ao vivo, né? Não só pelo chat, porque acaba que agora a gente tem o tempo estourado, obviamente vamos tirar algumas dúvidas que a gente recebeu aqui pelo chat, mas o tempo acaba sendo pequeno para a quantidade de informação. Mas indo um pouquinho aqui para o nosso chat, a PS Regional de Araranguá, a Tiane, perguntou em qual portaria que houve a denominação de número mínimo de ACS em uma equipe de ESF. Eu imaginei que ia vir um pouco de pergunta sobre isso, porque houve uma movimentação grande na maioria dos municípios, né, reduzindo a quantidade de agentes comunitários de saúde e dando uma ampliação de área, né? Então, o que acontece? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem? Tá. Então, assim, dentro de 2024, ele traz ali a questão do cofinanciamento, mas ele também diz a população geral do meu município, tá? E aí ele traz um parâmetro, tá? Ou seja, é um mínimo que eu tenho que ter ali, por exemplo, acima de 100 mil habitantes, eu tenho que ter, por exemplo, 3 mil, né, por equipe, mas aí eu tenho um teto máximo. Esse teto máximo é de 4.500 pessoas, por exemplo, tá? E aí, então, eu tenho que colocar o agente comunitário ali dentro daquele 3.000 a 4.500 indivíduos dentro da minha responsabilidade de equipe. Vamos dizer que eu tenha 4.500, que é o teto máximo permitido ali do Ministério. Na legislação atuais, assim, ele não está dizendo que você tem que ter um mínimo, mas diz que você tem que ter o máximo, entendeu? Que é 750. Antigamente, se dividia a área todos até 750. Às vezes, uns tinham 100 indivíduos, outros tinham 400, aí fazia uma redistribuição entre elas mesmo, dentro da área, para redividir aquelas pessoas, né? Para que tenha uma média de, sei lá, 300 cada um, tá? Eu acredito que ainda vai vir algumas normas no futuro do Ministério, não somente quanto a isso, tá? Com outros detalhes também. Mas hoje ele traz um parâmetro e um teto máximo, certo? Que daí é conforme a quantidade de população que eu tenho no meu município todo, depois redistribuído isso por equipe, tá? Então, se eu tenho mais de 100 mil habitantes, é de 3 mil a 4.500, aí só que eu tenho que ter o teto máximo para o agente comunitário de saúde acompanhar de 750, teto máximo, mas ele não está te dando o mínimo. Então, tem pessoas ali dentro da área que eu tenho 3 mil de equipe, que ele começa, se tinha 5, ele deixou 3 ali. E tudo vai depender naquela questão do cadastro, né? Porque por mais que tu veja uma área que está sendo expandida, muitas áreas têm sido, como é que se diz, invadida, né? E aí eu tenho um número maior de atendimentos para fazer, mas a gente precisa provar até essas invadidas também, tá? Mas aí o Ministério traz, por enquanto, isso. Não tem um mínimo, mas tem um máximo de 750.
As leis, gente, no modo geral, estão tudo ali nos meus slides também, tá? Eu não sei se o Telesaúde pode deixar o telefone e e-mail ali, porque daí a gente consegue deixar para eles trazerem dúvidas depois também, que eu possa responder oficialmente, inclusive por e-mail, tá? Perfeito, pessoal. Agora Cris, eu já compartilho ali, só vou para a próxima dúvida. Enquanto tu responde, eu vou procurando o contato aqui para colocar aqui para eles. A Kathleen perguntou se os municípios de praia, por exemplo, onde tem calor extremo, se existe algum problema de um município fazer uma lei orgânica para que no verão os mesmos trabalhem meio período ou 6 horas. Vou abrir meu microfone aqui, eu fecho e abro. Isso é uma lei, é uma decisão que o município precisa tomar com vocês, tá? Oficialmente, eu não achei absolutamente nada em lei que diga. Vou até dar um outro exemplo, tá? Eu não achei nada oficialmente em lei, por exemplo, que vocês podem fazer visita domiciliares online. Por teleconferências, por exemplo, enfim, online, tá? Isso ainda não é permitido para agente comunitário de saúde, diferentemente do médico e enfermeiro, que tem isso em lei que permite, tá? Então, por enquanto, ainda não. Então, trazendo isso, porque o calor é imenso, não consegue ir muito cedo para a rua, porque o sol tá, né, meio-dia tá queimando, né? Isso é uma questão que vocês podem organizar com as suas equipes, automaticamente com a gestão do seu município. Por quê? Porque nós trabalhamos 40 horas, a gente comunitário trabalha 40 horas, sendo que 30 rua, vamos dizer assim, a parte externa, e 10 parte burocráticas, vamos dar essa palavra. E aí vocês podem organizar como vai funcionar isso. Talvez a parte burocrática vocês determinem de ficar na unidade quando está com o sol forte, distribuído isso de segunda a sexta, tá? Mas não existe nada federal que diga, olha, o sol está forte, vocês não podem trabalhar, ou o sol está forte, e, né, ou enfim, principalmente no verão também, além da questão do sol, as cidades normalmente são assim, litorâneas, né? É assim, é bombada, e também tem muito mais atendimento, não vinculado, porque eles são turistas, né? Mas tem atendimento. Isso? Tô aqui buscando as dúvidas. O sistema está muito lento hoje, está bem problemático, eu diria. Mas quero lembrar que... Pode falar. Eu passei o olhar agora bem rápido aqui, né? A Lucimara, não sei que município que ela é, Lucimara Teixeira Pinto, ela diz assim: a teoria é sempre linda. Lucimara, né? Lucimara. E São Miguel do Oeste ali, Vi. E as outras meninas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Hoje eu tô aqui na parte administrativa, mas a minha vida toda foi assistência. Em populações diferentes, comunidades diferentes, equipes de saúde diferentes, gestores diferentes, municípios diferentes. A gente tem que começar, é o que eu posso te dizer, tá? A gente começar por nós, população, trazendo isso para a gestão, né? Então, assim, quando a gente vai na casa, aquilo que eu falei, não é fácil ser agente comunitário. Em nenhum momento eu disse que é um mar de rosas, certo? E nem a lei diz. Então, o que você tem que fazer, visita de casa a casa, realmente você tem muitas coisas para fazer. Muitas coisas que você quer orientar e o paciente não quer ouvir, né? Vai dar um problema lá na frente, porque você vai ter um trabalho maior, né? Ou a gestão que não quer acordar, talvez o meu vale transporte. É uma questão que, assim, eu falo para vocês o que está na lei. E aí basta cada um buscar os seus conhecimentos, né? E o que precisa sentar e conversar numa mesa redonda, que eu digo, né? Referente às leis, ou que vocês precisam como agente comunitário. Mas eu acho que a conversa sempre em primeiro lugar, tá? Vamos lá. O André mandou aqui no nosso chat também que ele quer um esclarecimento em relação às atribuições do CS na realização de aferição de pressão e também avaliação antropométrica dentro das unidades básicas, especialmente para os OCS que não possuem o curso técnico específico. A dúvida dele se baseia numa lei que, no artigo 3º, inciso 4º,
condiciona a realização da avaliação antropométrica à conclusão do curso técnico pelo ACS e também assistência do profissional de saúde com o curso superior presente. Diante disso, ele afirma que procede o entendimento de que a realização rotineira dessas atividades, pressão arterial e avaliação antropométrica pelo ACS sem o curso técnico, não estaria em conformidade com a legislação? E ele diz que mesmo para o ACS com o curso técnico, a realização da avaliação antropométrica exigiria assistência presencial do profissional de saúde de nível superior e teria um caráter mais esporádico e extraordinário, como, por exemplo, em campanhas específicas e situações pontuais, e não como uma atribuição rotineira dentro da APS. Aquilo que eu comentei, né? A lei, ela está descrita isso. Não sou eu que estou falando, é só ler. A lei é nítida. Aferição de pressão, glicemia, temperatura está para o técnico de agente comunitário. E aí, como eu disse anteriormente, dentro da mesma equipe eu vou ter o ACS, que não fez o curso, e eu vou ter o técnico que fez o curso, tá? Só que na lei ainda diz que para o técnico fazer essas atividades, ele precisa ter 3 coisas básicas, né? Que é o curso, que é o equipamento e que ser assistida por um profissional de nível superior, que faz parte da equipe. Se a gente trazer na prática hoje mesmo, é óbvio que se eu tiver que assistir o agente de saúde fazendo, não é mais fácil eu fazer como enfermeira? Né? Mas eu estou falando isso da lei, tá, gente? Se o município acordar, por isso que eu estou dizendo, essa parte ainda vai ser mexida, gente. Vocês lembram uma coisa? 2004 foi feita a grade curricular, 2018 foi falado já sobre essa lei. O curso mesmo apareceu em 2022, então tem muitas coisas para serem aprimoradas ainda. O Ministério da Saúde, com certeza, está pensando sempre no aprimoramento, na melhoria de todos da equipe, entende? Então, o Estado também vai estar aqui apoiando, sim. É importante vocês conversarem com os seus gestores, levem então a lei, o que nós podemos fazer, né? Porque daí o meu coleguinha que a gente não fez o curso não vai fazer, e eu vou trabalhar mais e nós ganhamos igual. Eu sei como é que é, gente. Dias atrás eu estava na ponta, né? Então, assim, minha experiência é essa, gestão e ponto gestão. Então, o que eu vou dizer? Como o município ele tem um poder de descentralizador de várias situações e várias decisões, e ele tem esse poder, então sentem e conversem. O que nós podemos fazer? Tá? Porque a lei diz, é claro, assistida por um profissional membro da equipe ainda, né? Então, realmente, em caráter excepcional, que caráter é esse, né? Essa parte que você fala assim, da campanha, de fazer, não está escrito isso na lei também. Se vocês conseguirem fazer algum acordo que não saia fora da lei, tá tudo certo. Ou a gente aguarda ser nos próximos capítulos, que é da lei, tá? Perfeito, Cris. Mais uma dúvida. Agora, quero lembrá-los que eu já coloquei ali no nosso chat o contato da Cris, ali para vocês entrarem em contato com a DAPS também. E qualquer coisa, depois agora eu estou indo para praticamente a última dúvida, a não ser que eu perceba uma assim, que é muito importante. Senão a gente deixa vocês enviarem também depois pelo e-mail da Cris essas dúvidas, mas eu acredito que futuramente seja, nem talvez, é necessário nós fazermos outras webs para ter um maior contato com vocês, né? E conseguir tirar essas dúvidas. A Camila perguntou se na hora de lançar as visitas dos comércios, se é correto lançar as visitas dos estabelecimentos ou se, como não tem indivíduos vinculados ao estabelecimento, não se lança. Não, muito boa colocação, tá? Eu tô, ao mesmo tempo que ela tá falando, eu tô tentando ver ali se tem mais algumas coisas que a gente possa falar. O que acontece? Você tem uma microárea que lá tem cemitério, borracharia, banco, padaria, vários domicílios, prédios, sítios, fazenda, né? Você tem que cadastrar todos, sem exceção. Todos.
E aí, depois, como eu vou fazer? Obviamente que a visita domiciliar, que eu tenho indivíduos para observar, é diferente da visita para uma padaria, por exemplo, tá? Eu tenho que, sim, lançar todas as visitas, sem exceção. Todas, tá? Mesmo sendo no comércio, mesmo sendo numa igreja, ela faz parte da minha microárea, tá? E eu preciso, sim, lançar. É uma forma diferente, o próprio sistema, falando aqui do ESUS, pelo menos, né? O próprio sistema, quando eu vou fazer uma visita na padaria, ele tira aquele campo lá, acompanhamento, tabagismo, obesidade, diabetes, vacina, buscativo, ele vai tirando alguns campos ali. Por quê? Só é permitido algumas coisas em comércio, igreja, enfim, tá? Mas é para registrar. Tudo que vocês fizerem é para registrar. Eu vou unir aqui a pergunta da Priscila com a da PS Regional de Araranguá, da Tiane. A Priscila comentou sobre a microárea. Quando a microárea é descoberta, os outros agentes comunitários têm obrigação de fazer mais essa área? E a Tiane, da PS Regional de Araranguá, perguntou se quando fizerem uma nova territorialização, o município vai ter que ter cobertura de 100% de equipes de estratégia de saúde da família e, consequentemente, de ACS. O que se espera é que todos os municípios tenham 100% da cobertura, né? É o que se espera numa ordem até do Ministério, para que, se eu tenho 100% da cobertura, obviamente que eu tenho 100% da minha população atingida, atendida, assistida, né? Mas, infelizmente, não é o que ocorre hoje. A teoria seria essa, né? A prática é outra. Aí precisa conversar com a tua gestão, né? Para poder saber realmente, assim, se eu tenho 100%, obviamente que eu vou ter que ter todas as pessoas da equipe, conforme a lei, dentro daquele 100%, porque daí eu tenho 100% com uma CS, é inviável, isso não existe, tá? A outra perguntinha era o que mesmo, que eu já não lembro, que era a primeira. Ah, tá, a cobertura do agente comunitário de saúde, né? O que acontece? A minha coleguinha foi embora, não tá mais, mas a microárea dela tá lá. Ou ela pegou um atestado lá e ficou afastada, grávida, ganhou bebê 6 meses afastada, tá? O que normalmente acontece é feita uma cobertura, assim, não é proibido fazer essa cobertura. O que eu não vou conseguir, humanamente falando, é cobrir as minhas 100% da minha área e mais 100% da minha coleguinha, certo? O que eu vou fazer é casos de urgência, emergência, poder atender. Olha, por exemplo, veio uma consulta para o CEPOM, porque a paciente da microárea da minha amiguinha que está afastada precisa porque está com câncer, tá? Ah, não, eu vou deixar ali na gaveta porque a minha coleguinha está de licença maternidade. Não. Eu vou pegar, vou entregar, vou avisar, olha, minha colega está afastada, eu vim aqui hoje, se apresenta, né? Ó, veio um pedido para ser entregue para você, né? Vai explicar a situação toda, né? Ou, de repente, uma família que recém chegou na área e precisa de vários atendimentos. Nós vamos precisar cadastrar. Não dá para ser só turista dentro da unidade. Ah, vai esperar 6 meses para vincular? Não. Tá? Então, eu preciso realmente... Ah, mas depois eu vou ter que desvincular. Depois vai desvincular. E tem pessoas... Isso é uma outra capacitação, porque daí... tem pessoas itinerantes, né? Ele fica 2 meses aqui trabalhando na parte rural e depois vai para casa, ou construindo uma ferrovia, ou construindo uma estrada, e depois vai embora. Tem que cadastrar. Tá dentro da tua microárea. Não posso, ele vai ficar 10 dias, entendeu? Se ele vai ficar 2 meses. Cadastrou, depois descadastra de volta, tá? E quanto à ajuda mesmo da coleguinha lá, é importante fazer para não deixar aquela área descoberta. Lembrando que área descoberta significa sem saúde. Sem a atenção. Lembra que não é um papel, não é um número. Aquela área descoberta está cheio de pessoas que precisam de algum atendimento, certo? Cris, última pergunta. Nosso tempo já está bem estourado, mas eu vi que o pessoal estava comentando bastante aqui pelo chat, eu acho importante perguntar. Quantos indivíduos a lei permite que cada agente comunitário
acompanhe, ou famílias? Existe um número máximo? Indivíduos, tá? Muito antigamente, né, se falava em famílias, acompanhamento de famílias, né? Cada família tinha 3, 4, a outra tinha 10, e assim por diante. Hoje é indivíduo, tá? É praticamente a pergunta que eu já respondi antes. Não existe na lei agora um teto mínimo, mas existe um teto máximo, que é de 750 indivíduos. Então é isso, pessoal. Eu sugiro que perguntas extras sejam enviadas para aquele e-mail ali depois. Vamos fazer mais encontros por aqui para a gente tirar mais dúvidas de vocês. Inclusive, quero deixar claro que caso alguém tenha ideia de alguma web, principalmente direcionada aos ACS, podem nos enviar por e-mail, que a gente entra em contato com a ACS depois, combina com vocês. Quero agradecer a presença da nossa palestrante. Cris, muito obrigada por dividir bastante do Totati com a gente hoje. E espero te ver mais vezes. Por favor, vou te passar a palavra para agradecer. O horário tá aí. Gente, muito obrigada, tá, pela oportunidade. A SES, né, a DAPS, o Telesaúde, vocês que estão aqui vindo ouvir, né, a gente tem mais a acrescentar ainda, o tempo é curto, mas a intenção é melhoria geral para todos, tá? Então, muito, e conhecimento. Vamos expandir conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem como exigir nada, vamos dizer assim, né? Ou fazer as suas atribuições. Muito obrigada pela oportunidade, né? Desculpa o horário, que eu sempre passo um pouquinho, eu acabo falando um pouco demais, mas, mais uma vez, obrigada por todos que estão aí. Muito bom, Cris, muito obrigada. Pessoal, vejo vocês nas nossas próximas webs, não deixem de participar também das outras webconferências aqui do Telesaúde. Deem uma olhadinha na nossa agenda ali pelo site. Obrigada pela presença de todos. Boa tarde.